Homem paga todas as compras de uma idosa pobre e dias depois uma pessoa misteriosa deixa uma carta. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Rafael era um famoso bastante conhecido na capital. Ele apresentava um programa semanal popular onde convidava convidados distintos para conversas sensacionais acompanhadas de uma xícara de café. Estava prestes a completar 30 anos, vestido elegante, com cabelos pretos e lisos amarrados em um rabo de cavalo na nuca. E ele se permitiu aproveitar tudo naquele dia ensolarado. Rafael estava com pressa para uma gravação quando percebeu, no último momento, que não havia nenhum maço de cigarros no porta-luvas. Ele estacionou no supermercado e, descuidadamente, deixou seu elegante carro vermelho na beira da estrada, entrando pelas portas de vidro deslizantes. Por sorte, não havia fila. Havia apenas uma idosa enrugada sozinha no caixa, segurando um pãozinho e perguntando algo para a caixa, que tinha cabelos cacheados até os ombros, um piercing no nariz e o nome Samara na identificação. Rafael se posicionou na fila atrás da idosa, checando seu smartphone enquanto andava. Vovó, me desculpe. Eu simplesmente não posso, ele ouviu a voz de Samara. Por que isso está demorando tanto? Rafael pensou irritado, olhando para o relógio caro em seu pulso esquerdo. Meu neto enviará o dinheiro amanhã, e eu pagarei, disse a idosa com voz trêmula. Seus olhos eram lamentáveis, e a mão que segurava o pão tremia bastante. Rafael olhou para o relógio novamente. O tempo estava escapando inexoravelmente. Vovó, eu ajudaria, mas não me é permitido, respondeu Samara, impassível. E até seus cachos pareciam balançar em um gesto negativo. Era evidente que a mulher gostaria de se livrar da idosa incômoda, mas não sabia como. A avó, por sua vez, parecia determinada a não ceder. Rafael, impaciente, esfregou a ponta do nariz, um hábito que não conseguia largar. Senhoras, parece que as coisas estão se arrastando aqui indefinidamente, ele interveio, à sua maneira usual de apresentador, e, puxando aleatoriamente uma nota grande do bolso, a jogou casualmente no balcão. Deixe a vovó levar tudo o que precisa. E, por favor, me dê aqueles verdes ali. A idosa parecia não ter entendido nada do que aconteceu. Provavelmente era um pouco surda. Samara, no entanto, olhou para Rafael com uma mistura de gratidão e perplexidade e pegou os cigarros. Rafael rapidamente pegou o maço de sua mão e quase correu para a saída. Felizmente, ninguém ainda havia se oposto ao seu carro, e o homem pôde se acomodar com segurança no assento, ignorando o casaco xadrez amassado que custou uma fortuna. Ligando a música, ele partiu, sem notar alguém de pé na entrada do supermercado, observando-o com um olhar longo e pensativo. Uma garota magra em um vestido vermelho com bolinhas pretas permaneceu na calçada por um tempo, como se ponderasse algo, e então começou a andar rua acima. Exatamente 10 dias depois, Rafael descobriu um estranho envelope azulado no para-brisa. Como de costume, ele estava atrasado para a gravação, então a aparição de um item desconhecido em seu espaço pessoal não o excitou particularmente. Isso é uma multa, ele exclamou alto. Sério? Era só o que me faltava. Rafael pegou o envelope e o jogou no painel antes de se posicionar atrás do volante. Ao longo do caminho, ele convenientemente esqueceu-se da mensagem misteriosa e não se lembrou dela até o final do dia de trabalho. No entanto, quando o homem cansado e satisfeito voltou para o volante, o envelope azul ressurgiu vividamente em sua memória. Ele o pegou com uma mão, rasgou a borda com a outra e puxou uma folha de papel amarelado pelo tempo, dobrada em 4. Isso não parece uma multa, murmurou Rafael para si mesmo. Ele não sabia por que seu coração batia tão forte. Talvez fosse o próprio papel, ou seu aroma evasivo, lembrando-o de algo há muito esquecido. Com as mãos trêmulas, ele desdobrou a folha apenas para deixá-la cair no seu colo pelo excesso de emoções. O que ele viu foi tão inesperado e chocante que Rafael ficou imóvel por muito tempo. Vozes, imagens do passado, piscavam cauticamente diante dos seus olhos. Ele tentou afastá-los, querendo que desaparecessem como alguém que empurra pertences velhos e desgastados para o fundo de um armário, mas eles reapareciam no primeiro plano de sua consciência ainda mais vívidos e assustadores.
Após vários minutos, Rafael finalmente soltou um longo suspiro e com mãos trêmulas delicadamente pegou a folha. Não, ele não tinha se enganado. E o que viu não era produto de sua imaginação. O desenho no papel retratava uma construção de madeira que lembrava uma boneca marionete. A inscrição acima dizia Bob. Os detalhes também eram acompanhados por assinaturas escritas em uma caligrafia dolorosamente familiar. Rafael não confundiria aquelas curvas e linhas com nenhuma outra. Apenas uma pessoa no mundo escrevia daquela maneira, e ela já não estava mais entre nós. De repente, o homem notou, ao lado do desenho meticuloso, que alguém havia rabiscado de forma grosseira um mapa de algum terreno com uma cruz no meio. O mapa do tesouro de piratas rapidamente passou pela mente de Rafael. Ele tirou um maço de cigarros do bolso e acendeu-o nervosamente, sem se dar ao trabalho de abrir a janela. Rafael não notou que as cinzas estavam caindo diretamente em suas calças de cor clara e sapatos de camurça. Naquele momento, ele estava em outro lugar. O homem viu diante de si uma simples casa de madeira, uma cerca com um portão, ouviu os gritos dos galos que o acordavam todas as manhãs ao amanhecer. Então Rafael lembrou-se com melancolia que havia gravações agendadas para a manhã seguinte. Ele precisava ir para casa, dormir, para então acordar para mais um dia na vida de um apresentador de sucesso. Ele pegou seu smartphone e discou o número de Lola, uma jovem modelo que havia conhecido recentemente em um dos eventos sociais. Ei, Rafael, não poderemos nos encontrar hoje, a garota falou rapidamente. Estou em uma recepção. Sabe, está todo mundo aqui, de atores a diretores. Não posso sair. Desculpe. O homem não respondeu, pressionando silenciosamente o botão de encerrar chamada. A voz alegre de Lola, que anteriormente o encantava, agora soava oca e artificial. Sua mão instintivamente alcançou o porta-luvas. Rafael o abriu e começou a revirar por dentro. Finalmente, entre pacotes de lenços de papel, balas e recibos antigos, ele encontrou uma caixa de madeira áspera que cabia na palma de sua mão. Rafael abriu, revelando uma joaninha de madeira que ele havia esculpido quando criança, pintada de vermelho com pontos pretos delicadamente aplicados com um pincel fino. Enquanto o homem olhava para o inseto de madeira, lágrimas inesperadamente brotaram em seus olhos. Rafael não conseguia se lembrar da última vez que havia chorado ao longo dos anos passados na capital. Seu coração havia sido encerrado em uma armadura espessa que parecia impenetrável. Por muito tempo, isso o havia satisfeito, mas uma voz interior sussurrava que não poderia continuar assim. Rafael tinha que descobrir quem havia lhe passado o estranho envelope, uma mensagem do passado. Ele deu partida no motor e partiu inicialmente. Rafael queria passar em casa e pegar algumas coisas, mas suas mãos confiantemente guiaram o carro para a estrada que saía da cidade. Ele percebeu que era o melhor a fazer. Ele temia que pudesse mudar de ideia no último momento. Rafael passou a noite inteira na estrada e chegou à pequena cidade, mais parecida com uma vila, ao amanhecer, onde havia passado toda a sua infância e juventude. As memórias do passado se tornaram mais claras e vívidas em sua mente. Lá estava ele, apenas um menino correndo para o lago para assistir os gordos carpas vermelhos. Lá está a avó comprando um sorvete de menta em um cone crocante. E lá seu avô. Rafael cortou bruscamente a memória, pensar no avô era doloroso demais. Ele focou na estrada, embora naquela hora matinal não houvesse mais ninguém além dele. Ele passou por construções familiares que não haviam mudado nem um pouco ao longo dos anos. Rafael parou em um posto de gasolina para abastecer e pegar um lanche. Atrás do balcão, uma jovem chamada Lívia, conforme indicado em sua identificação, cochilava. Ela lhe parecia muito familiar. Rafael observou o rosto da garota e seu cabelo castanho escuro por um tempo, então lembrou de tê-la visto como uma menina de 5 anos. Sentindo seu olhar, Lívia acordou e, cumprimentando-o calorosamente, fez café e esquentou um cachorro-quente para ele. Claro, ela não o reconheceu. Rafael agradeceu a garota e saiu, o café o refrescou e ele voltou para o volante. Não tinha muito mais para ir. Ele percorreu este caminho em silêncio, focado na estrada que um dia conheceu como a palma da sua mão. De fato, nada havia mudado aqui. Parecia para Rafael que o tempo havia inexplicavelmente contornado este canto da terra.
Um homem entrou em um beco estreito e sinuoso, dirigiu alguns metros e parou ao lado de um portão pintado de vermelho vivo. Atrás da cerca, estava uma antiga casa de 2 andares de um tom de rosa um tanto sujo. Rafael não queria olhar para a direita, mas seu olhar traiçoeiramente deslizou pela rua. Ele estava certo sobre seus sentimentos. Tudo permaneceu o mesmo aqui e onde deveria haver uma casa vizinha, havia apenas um vazio. Rafael tossiu. Ele pensou que pegou um cheiro da mesma fumaça que o assombrou por tanto tempo. Não podia ser. O fogo havia sido extinto há mais de uma década. Aparentemente, o cheiro ainda não havia se dissipado de suas dolorosas memórias. O homem sentiu-se tonto por um momento, mas forçou-se a respirar fundo, como um dos muitos psiquiatras que havia consultado havia lhe ensinado ao tentar lidar com as consequências de traumas da infância. Rafael tomou 5 ou 6 respirações profundas, e ele se sentiu um pouco melhor. Avançando para o portão vermelho, ele se encontrou tão perto que poderia estender a mão e tocar sua superfície rachada. Quantas vezes Rafael havia aberto este portão em seus sonhos e agora, olhando para ele na realidade, ele não conseguia perdoar sua própria covardia. Finalmente, ele puxou a alavanca, mas o portão estava trancado. Então Rafael tocou a campainha, que milagrosamente permaneceu intocada pelo tempo. O som ecoou no ar claro, mas não houve resposta. Tudo na casa permaneceu imóvel, como se o homem estivesse olhando para uma imagem volumosa. Rafael sentiu-se inquieto. E se tudo isso ainda fosse apenas um sonho? Felizmente, ele lembrou que ainda era cedo, mesmo que alguém estivesse na casa, provavelmente estavam dormindo profundamente. Para confirmar seu palpite, o homem examinou cuidadosamente as janelas. O vidro parecia limpo, e ele notou flores bem cuidadas nos peitoris das janelas. Então, a casa estava habitada. Esse pensamento tranquilizou Rafael. Ele retornou ao carro, tentando não olhar em direção ao assustador vazio entre as casas, sentou-se no banco do motorista e fechou os olhos. Naquele momento, o homem caiu em um sono inquieto. Ele sonhou com uma garota de sua infância parada no portão vermelho aberto, acenando para ele. Rafael acordou abruptamente, como se fosse sacudido. Seu telefone celular estava tocando. Ele olhou para o visor, 9 da manhã, uma chamada recebida de Cláudia, sua fiel assistente. Claro, ele não havia se dado ao trabalho de informá-la que não haveria programa matinal hoje. Talvez nunca mais houvesse um. Rafael suspirou e desligou o telefone naquele momento. Ele não sentia forças ou desejo de dizer algo em sua defesa. Naquele momento, o portão vermelho se abriu, e uma mulher na casa dos 50 anos pisou na rua com uma cesta tecida, que ela segurava cuidadosamente pelas alças longas e confortáveis. Rafael se lembrou bem daquela cesta, ele havia ajudado a carregá-la para a casa do mercado de legumes muitas vezes. Captando o olhar estranho da mulher através do vidro, ele apressadamente colocou seu smartphone no banco adjacente, com mãos trêmulas, abriu a porta. A mulher ficou lá olhando para ele confusa, como se tivesse esquecido para onde estava indo. Rafael se aproximou dela, incerto do que dizer por um minuto. Eles se olharam silenciosamente, então, ele abriu os braços e abraçou a mulher apertado. Tia Maria, ele sussurrou. Rafaelito, respondeu a mulher, discretamente enxugando lágrimas dos olhos. Me desculpe tanto, ele disse suavemente. Tia Maria apenas acenou com a cabeça em resposta. Eles ficaram lá se olhando por um tempo, até que a mulher de repente saiu do transe. Rafaelito, entre rápido. Você deve estar cansado da viagem. Eu estava prestes a ir buscar leite fresco, ovos e verduras, mas isso pode esperar. Eu preciso fazer seu café da manhã, Maria. Pode ir na frente e eu vou apenas sentar na cozinha, se você não se importar. Eu peguei um lanche no posto de gasolina. Maria levou Rafael para dentro da casa, onde cheirava como sempre a baunilha e laranjas. Esse cheiro involuntariamente o lembrou de tempos em que as coisas não iam bem em sua vida e ele precisava se acalmar. Era assim que Luana sempre cheirava. Mesmo que estivesse coberta de sujeira depois de uma de suas aventuras, mesmo depois de nadar no lago, Rafael tinha certeza de que era seu cheiro natural. O homem olhou involuntariamente para onde costumava ser o quarto da garota. Seu olhar não escapou da atenção de Maria. Luana não mora mais aqui, disse ela. Suas palavras soaram mundanas, e Rafael não entendeu exatamente o que Maria estava transmitindo.
Desapontamento, resignação ou tristeza profunda. Ele não ousou perguntar onde ela estava agora. Talvez Luana já estivesse casada há muito tempo. Esse pensamento fez o coração de Rafael doer dolorosamente. Maria o levou até a cozinha e o sentou à mesa. Os outros ainda estão dormindo. Os meninos têm aula às 12 e Fátima não trabalha há muito tempo. Rafael sentou-se à mesa redonda, coberta com a familiar toalha de mesa branca de crochê da infância que a mãe de Maria havia feito, e as memórias o inundaram. As sensações eram quentes, mas a amargura da perda e da culpa se misturavam a elas, como se entendendo seu estado. Maria, enquanto continuava a falar, cuidadosamente evitava encontrar seu olhar. Ninguém vai perturbar você ou incomodá-lo com perguntas e conversas. O café na cafeteira ainda está quente. O açúcar está na mesa. O creme, na geladeira. Voltarei logo. Com essas palavras, ela deixou Rafael sozinho com seu passado. O homem inalou silenciosamente o cheiro de baunilha e mergulhou nas memórias. Rafael morava nas proximidades quando a família da tia Maria mudou-se para esta casa. Seus pais haviam morrido, então o menino foi cuidado pelos avós. Seu avô fazia bonecos de madeira com cordas. Sua oficina ficava na ala direita da casa, anexada a uma pequena sala semi-vazia. Uma janela foi cortada na parede entre eles, e a avó costurou cortinas de cetim carmesim para ela, servindo como cortina nos fins de semana. O avô organizava espetáculos de marionetes. Ele mesmo inventava as peças, que performava tão habilidosamente, dando vozes diferentes aos personagens, que as crianças de todo o bairro ficavam encantadas. Elas se aglomeravam na sala como sardinhas em um barril, ansiosas pelo início do espetáculo. Luana, a filha mais velha da tia Maria, também vinha assistir aos espetáculos de marionetes. Ela era quieta e tímida, e no início Rafael nem mesmo a notou. Mas um dia, o avô convidou Luana para a oficina para mostrar como ele fazia uma nova boneca. Até então, apenas Rafael havia sido honrado com esse privilégio, então o menino ficou intrigado. "Por que você convidou essa garota?" ele perguntou mais tarde ao avô. "Achei que ela parecia triste e solitária, então quis animá-la." Rafael começou a observar Luana secretamente. Descobriu que eram colegas de classe, mas Luana geralmente se sentava em um canto e não falava com ninguém. Na maior parte do tempo, sua atenção era absorvida por um livro. Rafael notou que cada vez Luana lia algo diferente. Uma vez ele a seguiu após a escola e se viu na biblioteca da cidade. Ele nunca havia estado lá antes e nunca tinha visto tantos livros em outro lugar. Luana devolveu o volume que havia lido e escolheu novos, uma pilha inteira. Era óbvio que eles eram pesados para carregar. Rafael não resistiu e se aproximou da garota. "Deixe-me carregar para você", ele ofereceu. Luana olhou silenciosamente, e o menino percebeu que seus olhos tinham uma tonalidade esmeralda em comum. Entendendo que podia ser confiável, a garota acenou agradecida e lhe entregou os livros. Assim, começou a amizade deles. Desde então, Rafael esperava por Luana todas as manhãs no portão vermelho para caminharem juntos até a escola. Ele pegava a bolsa dela, e eles caminhavam lentamente pelas ruas, quase sem falar um com o outro. Rafael gostava de observar como os raios de sol da manhã tocavam os fios do cabelo castanho escuro de Luana, fazendo-os parecer dourados. Rafael queria tocá-los, mas claro que não ousava. Certa vez, enquanto as crianças estavam voltando da escola, o avô chamou-os da janela da oficina. "Venham aqui. Tenho algo para vocês", ele piscou. Rafael e Luana apressaram-se até a oficina. O avô entregou a cada um deles uma caixa de madeira. As crianças as abriram e arfaram. Dentro havia pequenas joaninhas. "Por que elas não estão coloridas?", perguntou Rafael ao avô. "Pensei que vocês poderiam querer pintá-las vocês mesmos, pequeno Rafael", respondeu gentilmente o avô. "Sentem-se à mesa. Peguem os pincéis." As crianças começaram a trabalhar com entusiasmo, e logo suas joaninhas ficaram quase como se estivessem vivas. Depois disso, eles foram muitas vezes à oficina do avô depois da escola e ajudaram a criar novas bonecas. Luana, particularmente, gostava de uma delas, uma boneca chamada Jasmim loira de olhos azuis. Ela frequentemente segurava a boneca em suas mãos, penteando seu cabelo. Vendo isso, o avô deu Jasmim a Luana como um presente.
Jasmine se sente muito sozinha, confessou a garota um dia. O avô e Rafael trocaram olhares surpresos. Luana raramente falava. Ela precisa de um amigo? Perguntou o avô. Luana corou e acenou silenciosamente. Então, o avô pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Ele queria que Jasmine gostasse instantaneamente de seu novo amigo, então consultou Luana para detalhes a cada minuto. Isso lisonjeou Luana grandemente, que o avô estava pedindo sua opinião. Finalmente, o desenho da nova boneca estava pronto. E o avô prometeu começar a fazer na manhã seguinte. Como o amigo da Lucy se chamará? Perguntou Rafael. O avô olhou para Luana, que corou novamente. Bob, ela respondeu baixinho. O avô assentiu e escreveu o nome da nova boneca acima do desenho. Rafael e Luana assistiram com excitação enquanto Bob nascia. O avô dedicou tempo a esculpir cada detalhe com cuidado e meticulosamente. Bob estava quase pronto quando tudo aconteceu. Um barulho interrompeu as reminiscências de Rafael. Ele olhou para cima e viu um garoto de cerca de 15 anos, descendo as escadas, olhando intensamente para ele. Você deve ser Manuel, Rafael deduziu. A última vez que o viu, ele era apenas um bebê. O garoto assentiu. Eu sou Rafael, um amigo antigo da sua família, o homem se apresentou. O garoto deu de ombros. Um homem de poucas palavras, assim como sua irmã, Rafael pensou. Do que você gosta? O homem perguntou, quebrando o silêncio. Manuel acenou silenciosamente em direção à parede. Rafael virou a cabeça e ficou pasmo. Como ele não havia notado isso antes? A parede da cozinha, que costumava estar vazia, agora estava coberta de mapas de diferentes lugares. Rafael levantou-se e aproximou-se para examiná-los mais de perto. Todos eram desenhados à mão, com várias marcações. Sua irmã também amava muito mapas, disse Rafael, sentindo o peso da nostalgia em suas palavras. Sim, ela me deu um livro sobre tesouros de piratas, e foi assim que tudo começou, o garoto falou inesperadamente. Mas Rafael não se surpreendeu nem um pouco. As palavras de Manuel desencadearam outra memória em sua mente. Aconteceu por volta da mesma época que o avô começou a fazer Bob. Naquela manhã, como de costume, Rafael esperou por Luana no portão vermelho. Ela apareceu, seus olhos misteriosamente brilhando. Hoje não vamos para a escola, ela anunciou. Por quê? Rafael perguntou, surpreso. Vamos ler um livro, Luana sussurrou misteriosamente. Rafael ficou intrigado. Ele não era muito fã de livros como a garota, mas havia algo em sua voz e na maneira como ela enfatizou a palavra livro que fez o garoto acreditar que estava prestes a viver uma aventura emocionante. Eles se esgueiraram até o lago e sentaram-se à beira. Na bolsa de Luana, havia sanduíches e uma garrafa térmica de chocolate quente. Ela tirou o livro, e os olhos de Rafael se iluminaram de empolgação. Histórias de piratas, ele exclamou. E Luana riu alegremente. Eles leram o livro o dia todo, depois construíram um navio pirata com restos de tábuas que encontraram na margem. Mais tarde, o avô de Rafael os descobriu. As crianças foram repreendidas severamente, mas isso não diminuiu a impressão daquele dia sereno e quente. Rafael lembrou-se de que foi então que ele e Luana compartilharam o sonho de encontrar um tesouro pirata, embora o destino tivesse outros planos. Vocês dois já se conheceram? Ouviu Rafael a voz de Maria atrás dele. Ela estava na mesa, desempacotando as compras da cesta, ovos frescos, verduras, queijo, leite caseiro, marmelada. Manuel, sentado numa cadeira com o queixo apoiado nas longas e magras pernas, murmurou algo indistinto em resposta. Sim, Manuel me contou sobre seu hobby, Rafael respondeu por ambos. Ah, esses mapas, Maria reclamou, estão por toda parte. Logo a casa toda estará cheia deles. E quantas conversas tivemos sobre tesouros piratas? É bom que ele cresceu e parou de acreditar neles. Manuel bufou, indicando com seu comportamento que nada disso tinha a ver com ele. De repente, Rafael ficou paralisado, lembrando-se dos rabiscos na folha de papel amarelo. Ele precisava olhá-los novamente. Com licença. Vou só até o carro, ele gaguejou apressadamente, dirigindo-se à porta. Atravessou o quintal, abriu o portão vermelho e pisou na rua ao lado do carro.
Ele voltou seu olhar para o retângulo vazio entre as casas, e o cheiro de queimado atingiu seu nariz agudamente. É só minha imaginação? Rafael lembrou-se, abriu a porta e começou a procurar a folha com o desenho. Após uma noite inquieta e sem dormir, ele não conseguia lembrar onde havia colocado. O cheiro de queimado o assombrava, e por um momento, sentiu como se estivesse envolto em calor ardente. A cabeça de Rafael girou, e ele se sentou, enterrando o rosto nas mãos sobre o volante. Vai passar logo. Apenas respire fundo, o homem lembrou-se silenciosamente, mas as visões não recuavam. Ao contrário, as cenas do passado apoderaram-se de sua consciência com renovado vigor. Rafael já não podia resistir-lhes. Isso aconteceu no dia em que o avô deveria terminar Bob. Rafael voltava para a casa da escola sozinho, no meio do dia letivo. Luana tinha adoecido com dor de estômago, e a professora a deixou ir para casa. Rafael queria acompanhá-la, mas não lhe foi permitido. Toda a classe estava fazendo um teste. Vários quarteirões de casa, ele já sentia que algo estava errado. As pessoas falavam ansiosas, apontando para a fumaça que subia acima dos telhados. Rafael ouviu a palavra fogo várias vezes. Ele sabia que era muito perigoso, mas nunca passou pela sua cabeça que isso pudesse acontecer com ele e sua família. Então, ele viu rostos familiares, vizinhos. Eles corriam pela rua, gritando alto enquanto o espaço ao redor deles ficava cada vez menor. O resto pareceu como um sonho. Ele ouviu as sirenes dos caminhões de bombeiros, tentou abrir caminho pela multidão, chamou por sua família e finalmente se viu nos braços fortes do avô. Está tudo bem, Rafaelito, está tudo bem. Estamos todos seguros e salvos. É só uma casa, Rafael explodiu em lágrimas. Ele estava tão acostumado à sua grande e aconchegante casa, onde objetos, móveis e até o capacho pareciam vivos. E então, o pensamento o perfurou. E o Bob, avô, ele gritou. Estava muito barulhento ao redor, e se sua voz tivesse sido afogada por outros 100 sons, então, se apenas o avô não o tivesse ouvido. Mas o avô ouviu. Ele sabia o quanto Bob era importante, como as crianças o esperavam. Ele soltou seu neto de seu abraço e correu para a oficina em chamas. Ninguém ousou impedir o dono. Rafael esperou com o coração acelerado. Vários minutos se passaram, mas o avô não apareceu. Talvez Bob tenha ficado assustado e se escondido, e o avô está procurando por ele, o menino pensou, mas ele vai encontrá-lo. Ele vai encontrá-lo muito em breve, e tudo ficará bem. O menino esperou e esperou, mas nada aconteceu. E então, o pior aconteceu. O teto desabou e o ar foi cortado pelo grito desesperado da avó. Rafael abriu os olhos. As memórias além daquilo eram turvas e mais parecidas com uma névoa. Ele não entendia a si mesmo o que estava acontecendo de verdade e o que era apenas em sua cabeça. Eles viveram com Maria e a avó por um tempo terrivelmente longo, lamentando pelo avô e pela casa deles. A avó dificilmente saía do quarto. Rafael continuava indo à escola, embora uma ferida dentro dele sangrasse, tornando difícil respirar. Luana estava sempre lá, segurando sua mão no caminho para a escola e de volta, como de costume. Eles mal falavam, mas o cheiro de baunilha e laranja salvou Rafael de cair no abismo negro do desespero. Luana queria falar com Rafael sobre o avô, mas assim que mencionou Bob, o garoto teve um ataque histérico e passou uma semana no hospital. Depois disso, Luana ficou ainda mais quieta e passava quase todo o seu tempo com livros, com medo de olhar Rafael nos olhos. E então, a avó faleceu, incapaz de se recuperar da perda do marido. Quando Rafael completou 16 anos, ele fugiu, percebendo que não podia mais ficar na casa de Maria. Antes de partir, ele entrou silenciosamente no quarto de Luana e observou a garota dormindo por um longo tempo, sentindo que estava se despedindo dela para sempre. Rafael acordou com alguém tocando seu ombro. Ele virou a cabeça e viu o rosto preocupado de Maria. Você está bem? Rafaelito, perguntou a mulher. Fiquei preocupada quando você não voltou por tanto tempo. A porta do carro estava aberta. Acho que adormeci, respondeu Rafael. Rafael olhou em volta e notou o desenho de Bob espiando entre os assentos. Ele cuidadosamente o tirou e, saindo do carro, desdobrou para mostrar a Maria. Este é um esboço de boneca feito pelo avô. E esses rabiscos? Eu não me lembro.
Maria examinou o desenho. Esta é a caligrafia de Luana, ela finalmente disse. Ela também era obcecada por caças ao tesouro e tesouros piratas. Você sabe melhor do que eu, mas como o desenho do avô acabou com ela? E por que ela desenhou um mapa nele? Rafael perguntou, percebendo que Maria provavelmente não teria uma resposta para sua pergunta. Como ele suspeitava, Maria balançou a cabeça. Sabe, Luana quase nunca falava. Sempre guardava tudo para si. Maria de repente começou a chorar. Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez eu seja uma mãe ruim. Sou eu, Rafaelito. Rafael abriu os braços para Maria e deixou-a chorar. Onde ela está agora? Rafael finalmente ousou perguntar. Ela mora na capital. Raramente vem para casa, liga uma vez por semana, mas na maioria das vezes, apenas para ficar em silêncio ao telefone. E ela conheceu alguém, se casou? Rafael perguntou, sentindo seu coração parar enquanto esperava pela resposta. Maria balançou a cabeça. Acho que não há alma mais solitária na cidade do que nossa Luana. E isso me entristece profundamente. Maria chorou novamente, mas Rafael de repente se sentiu muito leve. Eu quero vê-la, Maria, por favor, me dê o endereço de Luana. Rafael dirigiu confiante enquanto o dia lá fora gradualmente desvanecia, dando lugar a uma noite quente. O endereço de Maria estava inserido no navegador, e Rafael, sentindo o encontro, podia claramente sentir seu nervosismo. Ver sua amiga de infância depois de tantos anos não era brincadeira. Mas Rafael sabia que precisava de Luana, agora mais do que nunca. Ele brevemente passou em casa para tomar um banho e trocar de roupa. A secretária eletrônica estava cheia de mensagens não ouvidas, mas ele não prestou atenção. Rafael rapidamente se arrumou e voltou para o volante. Luana morava na parte sul da cidade, onde pequenas casas se aninhavam na encosta. Rafael sorriu. Ele não tinha dúvidas de que essa garota não escolheria um arranha-céu para sua vida. Mesmo na capital movimentada, Luana encontrou um lugar que amava, tão quieto e isolado quanto ela. Rafael rapidamente encontrou a casa número 17, uma solitária lanterna de cor baunilha brilhava acima do alpendre. E o coração de Rafael de repente bateu um pouco mais rápido. Ele subiu alguns degraus e tocou a campainha. O som tilintante de um sino ecoou de dentro da casa. Então tudo ficou silencioso novamente. O silêncio se recusava a ser perturbado. A casa estava vazia. Rafael olhou para o seu relógio. Eram cerca de 9 horas. Poderia Luana ter passado a noite na biblioteca, mas elas já haviam fechado há muito. Rafael, absorto em seus pensamentos, esfregou a ponta do nariz inconscientemente, um hábito de infância herdado de seu avô, ao qual recorria em situações difíceis. O homem estava prestes a ir embora quando algo familiar chamou sua atenção, algo similar que ele tinha visto recentemente. Rafael se inclinou mais perto, do espaço entre a porta e o batente, aparecia um canto de papel azul. Rafael puxou, e em suas mãos estava um envelope exatamente como aquele com o desenho de seu avô. Impacientemente, Rafael rasgou a borda e retirou um pedaço de papel do envelope. Ele imediatamente reconheceu a caligrafia leve e um tanto extravagante de Luana. O que poderia conter essa mensagem que conectava o passado com o presente, trazendo consigo a promessa de uma revelação ou talvez de um novo começo? As mãos de Rafael tremiam ligeiramente enquanto ele desdobrava o papel, preparando-se para descobrir o que estava escrito, talvez uma pista sobre os sentimentos e pensamentos de Luana, ou até mesmo um convite para reatar a amizade que havia sido abruptamente interrompida tantos anos atrás. Era um momento de antecipação, uma ponte para atravessar o abismo do tempo e do espaço que os separava. Encontre-me no nosso lugar, Rafael leu em voz alta. Luana, você está falando sério? Ele exclamou e, inesperadamente, irrompeu em risadas. Era a melhor piada de sua vida. Rafael entrou no carro, pegou um café expresso duplo na cafeteria mais próxima e partiu de volta pela estrada. Ele parou várias vezes para pegar mais café e até cochilou em um dos estacionamentos ao amanhecer. Ao amanhecer, Rafael estava no lago. Ele imediatamente notou uma tenda laranja brilhante e os restos de uma fogueira por perto. Rafael voltou ao carro e dirigiu até o supermercado mais próximo, onde pegou pão, queijo e salsichas.
Voltando ao lago, ele acendeu uma fogueira e começou a preparar o café da manhã. Não demorou meia hora para a tenda se mexer. Realmente espero que seja Luana lá dentro e não algum homem musculoso de 2 metros, Rafael pensou, rindo. O zíper na entrada se abriu e Rafael sentiu alívio e alegria ao notar uma mão feminina delicada. Então, sua dona apareceu. Ela não havia mudado muito, os mesmos longos cabelos castanhos escuros, os mesmos olhos esmeralda e a pele clara, quase translúcida. A garota olhou para Rafael com espanto, como se não pudesse acreditar que ele realmente tinha vindo até aqui. Olá, Luana, disse Rafael suavemente. Ela não disse uma palavra, apenas inclinou a cabeça levemente e sorriu em resposta. Mas Rafael sabia o valor desse sorriso sozinho. Ele se aproximou e abraçou Luana. Ela se pressionou contra ele com seu corpo frágil, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. E então ela chorou. Por que você está chorando, minha querida? Rafael se perguntou. Estou aqui com você, Bob, Luana sussurrou. É minha culpa. Rafael olhou nos olhos dela. Do que você é culpada? Luana mordeu o lábio. Naquele dia, meu estômago não doía, a garota confessou bem baixinho. Rafael ouviu atentamente. Eu menti para a professora. Eu realmente queria ver o Bob. Eu me esgueirei para a oficina do seu avô. Dentro de Rafael, tudo esfriou, mas ele se forçou a respirar fundo e expirar. Agora não é hora de um ataque de pânico. O que você estava fazendo lá? Eu peguei o Bob. Por quê, Luana? Eu queria escondê-lo como um tesouro, para que mais tarde pudéssemos desenterrá-lo juntos. E eu o trouxe aqui para o lago para fazer isso. E quando voltei, descobri que seu avô... Rafael fechou os olhos. Então, o Bob não estava mais na oficina. Me perdoe, ele ouviu Luana sussurrar. Ele olhou para ela. Seus grandes olhos esmeralda estavam muito próximos, e neles brilhava uma tristeza tão profunda que Rafael não conseguiu segurar. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Você não tem culpa de nada, Luana, ele respondeu. Eu sou o culpado. Luana acariciou seu cabelo como se quisesse tirar toda a tristeza, amargura e culpa que ele carregava dentro de si todos esses anos. Perdoe-se também, Luana sussurrou suavemente. Seu avô não iria querer que você ficasse triste. Ele sempre dizia que a vida é feita para a alegria. Ela o abraçou, e Rafael soluçou silenciosamente, enquanto o cheiro de baunilha e laranja o envolvia, dando-lhe paz e tranquilidade. Então, eles tomaram café da manhã ao lado da fogueira, e Luana disse suavemente, você acha que o Bob ainda está aqui? Eu o enterrei debaixo daqueles salgueiros. Vamos verificar, Rafael respondeu. Ele trouxe algumas ferramentas do carro, milagrosamente encontradas no porta-malas. E juntos, eles desenterraram uma caixa de madeira simples na qual Bob estava deitado. Onde está minha namorada? Não quero ficar sozinho, Rafael imitou a fala fina da boneca. Ela está na mochila, Luana sorriu em resposta. Jasmine esteve comigo todos esses anos, esperando por Bob. Então, a garota ficou em silêncio por um momento e acrescentou, e eu estava esperando por você, Rafael. Eu assisti ao seu programa toda semana. Pensei que você havia mudado muito, se tornado insensível. Mas quando te vi acidentalmente ajudando sua avó no supermercado, percebi que você ainda era o mesmo Rafaelito. E então decidi te dar o desenho do Bob. Rafael olhou para a garota com gratidão e amor. Luana, eu estive fugindo de mim mesmo e das minhas próprias memórias por tanto tempo. Mas era um caminho para lugar nenhum. Por um momento, ele franziu a testa. Então, as rugas na sua testa suavizaram, e ele riu. Como estou feliz que o destino me jogou àquela senhora. Graças a ela, te encontrei novamente, minha Luana. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.